Shalom! Estamos em mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre o sábado. As festas do Senhor, Levíticos 23, começam com o sábado. E nós vamos trazer a questão do porquê, afinal de contas, porque as igrejas não celebram o sábado, que está escrito na Bíblia, mas celebram o domingo, que foi instituído por uma organização religiosa. Nós vamos trazer esse assunto e aqui os nossos irmãos vão estar comentando, dando a sua opinião. Eu ia falar Hag Sukkot Sameia. Hanukkah Sameia. Hanukkah Sameia, isso. Hag Hanukkah Sameia. Feliz festa de Hanukkah. Para quem não sabe o que é a festa de Hanukkah hoje, Feliz né? Festa dos Milagres. A festa dos milagres. Em uma hora a gente vai falar sobre isso com calma, vamos fazer um podcast só sobre isso, né? É uma festa também, só que ela não está entre as festas que o Senhor instituiu, né, lá na Torá, mas é uma festa bíblica que há relatos de que Yeshua participou, né, esteve no templo no dia dessa festa, mas a gente não vai falar sobre 33 vezes. Oi? 33 vezes, sim, todos os anos, né? Então, mas hoje nós vamos tratar, o nosso propósito agora é tratar cada quinta-feira, nós tratarmos das festas do Senhor, as festas que Deus determinou para a sua igreja, que não é igreja, é carralo, mas tudo bem, pode entender como igreja, fica mais fácil entender como igreja. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, a importância, o que é uma festa, porque festa, para nós aqui no Ocidente, né, é muito simples da gente entender uma festa. É uma festa. Festa de aniversário, por exemplo. Biblicamente, a gente vê Herodes celebrando a festa de aniversário dele. Mas né, são festas que a pessoa vai ou não vai, mas a festa, né, o moed, ou o plural, moedim, do Eterno, ele tem algo muito especial, muito complexo, né? Muito forte aí, e é isso que nós vamos tentar trazer hoje nesse bate-papo aqui. E no decorrer do tempo, eu quero apresentar, dando oportunidade, algumas citações. Citações de pessoas que elas exigem o reconhecimento da autoridade, né? Elas exigem que as igrejas que celebram o domingo, por exemplo, que foi substituído pelo sábado na maioria das igrejas, essas autoridades elas falam, né, que essas igrejas elas estão subordinadas à Igreja Católica e não a Deus. Mas a gente vai tratar isso no meio do caminho. Eu peço para a Mardali ler aí, vai ser só um trechinho, então, porque é só sobre o sábado, Levíticos 23, versículo 1 a 3, se não me falha a memória. Vai falar do sábado. Pode ler, Marta. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada, são os meus tempos designados. Trabalhem durante 6 dias, mas o 7º dia é um Shabat, de descanso absoluto, uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho. É um Shabat para Adonai, mesmo em seus lares. Amém. 4 também? Não, o 4, a minha Bíblia travou aqui, não está abrindo. O que fala o 4? Esses são os tempos designados por Adonai, as convocações sagradas que devem anunciar nos tempos designados. Amém, tá ok. Aí a gente vai falar no primeiro mês, no quarto... Não, aí já, então é só até o 4 mesmo, tá? É só até o 3 mesmo, só chamar. Tá, a minha Bíblia travou aqui, fez o favor aqui de travar, mas amém. Então,
Todo mundo vai ter oportunidade de falar. Fica à vontade, todo mundo que está aí pode contribuir. Inclusive, eu quero deixar claro o seguinte: se alguém tiver dúvida, porque muitas vezes a pessoa vai conversar com um pastor, com um padre, e ele sempre vem com um versículo, né? Ah, é por causa desse versículo que mudou o domingo. Se alguém tiver um versículo desse, por favor, traga para nós. Fala, olha, eu ouvi dizer que é esse versículo aqui que foi a mudança do sábado para o domingo. Traz para a gente, ok? Quem quer fazer o comentário dessa festa aí? Quem quer começar, né? Porque hoje a gente só vai estudar sobre isso. Fiquem à vontade, quem quiser fazer o primeiro comentário. Acho que vai ser o pastor. Bom, sou eu mesmo, muito bem. Ok, estão me ouvindo, né? Então, irmãos, é assim, vamos só lembrar, e teremos que fazer isso todas as vezes que formos falar de alguma dessas chamadas festas, né? Eu não sei qual a versão que a irmã Mardali está usando a Peshita, irmã? Mardali? Eu estou usando a Bíblia hebraica. A Oi? Bíblia Hebraica. do David Stern. Isso, David Stern. Ok, perfeito, eu gostei da leitura. Porque, assim, nas Bíblias que nós costumamos ter traduzidas, João Ferreira de Almeida, dentre outras, nós vamos falar, essas são as festas do Senhor, né? Na minha aqui, NVI, está as solenidades do Senhor. Tá? Mas eu gostei da leitura da irmã, que falou, esses são os tempos determinados pelo Senhor, né? E a gente tem que entender uma coisa que o irmão Robson falou há pouco aí, a questão de nós estamos acostumados com festas no Brasil, festa de aniversário, festa, um monte de festa, e aí aqui foi traduzido como festa também, mas festa normalmente está muito ligado a confraternização, alegria, despojamento, entre outras coisas, e estas não têm essa finalidade. Veja, nós temos uma das festas, que é a festa de Yom Kippur, em que, muito pelo contrário, o que se faz é um período de introspecção, de autoanálise, né, de verificar o que está errado, para você colocar em ordem. Então, a tradução mais correta não seria festa, tá? A tradução mais correta seria tempo determinado, como a irmã leu na versão dela, até porque temos que lembrar que a Bíblia foi escrita no hebraico, e a palavra que foi traduzida como solenidade ou como festa, o irmão Robson já citou aqui, moed, né, ou moedim, ok? Que quer dizer tempos determinados. Muito bem, tem 7 festas fixas, nós já falamos sobre elas, e elas nos ensinam muito acerca do nosso crescimento como servo, desde a nossa conversão até o momento em que encontraremos com o Eterno, né, passando por todas elas. Eu até vou citar aqui rapidamente, mas sem explicar cada uma, senão fica muito longo, a gente não consegue terminar, que é Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, trombetas, o Yom Kippur, né, o dia da remissão, e cabanas, né? Tem os nomes hebraicos dela aí, Pessa, Matzot, Bikurim, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Então, veja bem, essas festas falam do nosso crescimento, desde a nossa conversão até o momento que estaremos tabernaculando com o Senhor em Sukkot. Mas agora nós vamos falar da festa, especificamente de cada festa. E a primeira solenidade que o Senhor fala, no caso, o primeiro moed, o primeiro tempo determinado que o Eterno dá é o Shabat. Veja que ele começa lá no capítulo 1, né? Fala o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, diz, estas são as solenidades do Senhor. Não é dos judeus, não é dos israelitas, é do Senhor. Fique isso muito claro para os irmãos. Essas são solenidades do Senhor, ok? Nós aprendemos com os judeus, mas todo aquele que professa fé no mesmo Deus deve celebrar as festas que são deste Deus. Tá certo? Então, essa que é a questão. E aí ele fala sobre o Shabat. O Shabat, né, nós vemos a origem do Shabat lá já em Gênesis capítulo 2, que o Senhor
no 7º dia, ele tinha terminado de toda a obra dele. Gênesis 2, eu acho que versículo 2, eu não tenho certeza, não anotei aqui, mas acho que já no versículo 2. Os irmãos podem confirmar aí. Ele descansou de toda a sua obra que ele tinha feito e santificou o sábado. Ele santificou, ele tratou o sábado diferente. Ele separou o sábado para ele. Né? Veja bem, Deus não precisa de descanso. Ele não descansa. Ele não tem limite, ele é todo poderoso. Mas ele faz isso e ele institui esse dia como um dia separado. Depois, no 4º mandamento, nós vemos lá que ele foi determinado como um dia de guarda, um dia de descanso para todos os homens, que tem uma finalidade, que é nós lembrarmos que no 6º dia Deus terminou a obra dele e ele descansou o 7º. Então, estamos lembrando, o sábado nos lembra da obra criadora. Nos faz lembrar que Deus criou tudo que existe e houve um momento que ele parou de criar, a conclusão da obra dele. Ele terminou de concluir ali. Então, o sábado nos lembra disso. Ok? E aí nós vemos lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 16, o Senhor fala assim: guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando-os nas suas gerações por aliança perpétua. Perpétua. E eu pergunto, o que é perpétuo? Né? Perpétuo é algo que tem um começo, mas não tem o fim. Não termina. O que é perpétuo? Aliança perpétua. Aí alguém pode falar assim: mas é os filhos de Israel. É os filhos de Israel que é aliança perpétua. Só que, veja bem, nós temos que lembrar que a nossa fé, nós herdamos dos filhos de Israel. Está lá em Romanos, não sei se Romanos 11 ou Romanos 9, que fala que nós somos enxertados e feitos participantes da mesma seiva. Ou seja, somos enxertados na mesma aliança. Lá também, eu acho que é Romanos 9, as alianças pertencem a Israel. Então, veja, a igreja é só a igreja de Deus se ela estiver enxertada, sendo uma com Israel, coerdeira. E aí, então, lá no versículo 17 de Êxodo, capítulo 31, fala assim: entre mim e os filhos de Israel será um sinal. O sábado é um sinal de aliança entre Deus e o seu povo. Você é povo de Deus? Então, o sábado é um sinal da aliança que você tem com ele. Porque em 6 dias fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Ou seja, ali ele já faz remissão a Gênesis 2, que eu falei agora há pouco. Então, assim, a primeira coisa que a gente aprende disso tudo que eu falei é que o sábado é um sinal de obediência. Ok? Guardar o sábado é um sinal de obediência. E que faz você reconhecer que o Eterno é quem criou, né, o mundo, todas as coisas, e ele descansou no sábado, ele mandou guardar o sábado. Então, nós teríamos que é um sinal. Em Êxodo 31, 17. Ok? Aí nós vemos, eu separei alguns versículos, tá, irmão? Por isso que eu estou citando aqui. Ezequiel 20, 12. O Eterno fala assim: e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal. Olha de novo o sinal aqui. Ele fala lá em Êxodo, e agora ele fala em Ezequiel 20, 12. Também lhe dei os meus sábados para que lhes servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor. Olha só. O sábado é um sinal de que o Eterno foi quem criou todas as coisas, para que soubesse que eu sou o Senhor. Isaías 58, versículo 13. Se desviares o teu pé, de no sábado fazeres a tua vontade, no meu santo dia chamares sábado deleitoso, e santo dia digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas das terras, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Olha só,
É uma condicional. Se desviares o teu pé de profanar o sábado. Isaías 56. Os filhos dos estrangeiros, nós, os filhos dos estrangeiros, que não são judeus. Isaías 56, 6. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para o amarem, e para amarem o Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado. Não, todos que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Veja que já estava aqui em Isaías 56, 6, determinado que os estrangeiros que resolvessem abraçar a aliança, e abraçar a aliança também está aqui ao sábado, não profanar o sábado. Está vendo aqui Isaías 56? Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha onde é que Yeshua, quando ele vai ali e ele briga com os cambistas, né, e faz com que eles saiam, né, vira ali as mesas dos cambistas, né, acaba com aquele comércio lá que ele fala, a casa do meu pai está escrito, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vós a tem convertido em covil de ladrões. Olha, aqui é que ele diz casa de oração para todos os povos, mas os povos que abraçarem a aliança, está no mesmo versículo de Isaías 56, é condicional se abraçar a aliança. Okay? Então, Yeshua te insere sim, mas você tem que abraçar a aliança dele, a aliança do Pai. Jesus ia na sinagoga. Eu acho que como a introdução tá bom, né, Robson? Senão eu acabo não deixando ninguém falar, porque na verdade eu ainda tenho algumas coisinhas para falar aqui. Eu estou vendo que o Ben está querendo falar. Ou posso continuar aqui? Por mim, pode continuar. Não tem problema. Alô? Não, o que eu vou comentar aqui, que eu acho que é importante, às vezes os linguajares que estão nos textos bíblicos, por não estarem necessariamente dentro de um contexto cotidiano de todo mundo que está assistindo, ou que venha assistir, por exemplo, eu separei algumas palavras que foram citadas aqui, né? E aí eu estou indo no dicionário, tá, de língua portuguesa da Porto Editora, tá? Só para entender aí. Por exemplo, foi dito, eu só quero pontuar sobre essas palavras para fazer muito mais sentido de tudo que a gente já falou até agora, tudo que foi falado até agora, né? Solenidade, no caso que algumas traduções estão diferentes, enfim. Eu vou comentar rapidamente, tá? Em primeiro vem qualidade do que é solene, segundo, ato solene, cerimônia, terceiro, festividade, cada uma das formalidades que autenticam um ato, né? Grandiosidade, olha só, imponência, majestade, enfim, isso é solenidade. Festa, interessante, ó. Em primeiro lugar, o significado da palavra festa, solenidade religiosa, em que se comemora um acontecimento ou uma figura religiosa. Olha o que vem primeiro quando se fala de festa no dicionário. Acho que qualquer semelhança aí não, né? Perpétuo, foi falado aí, né? Tornar perpétuo, eternizar, imortalizar. Olha só, para a gente refletir. Foi falado de seiva também, né, Rocha? Olha só. Seiva, líquido nutritivo que circula nas plantas, substância, sangue. Olha aí. Sinal. Olha só. Símbolo. Tudo que representa ou faz lembrar uma coisa, um fato. Interessante isso. E sábado. Quando fala de sábado, no dicionário, tá, gente? Dia da semana imediatamente a seguir a sexta-feira. Em segundo ponto, já vem falando, ó, dia de descanso. Entre os judeus, Shabat. Isso está no dicionário, tá?
Isso está no dicionário da língua portuguesa. Então, se você for entender o que está lendo, na própria língua portuguesa, embora a gente sabe que a língua portuguesa, para se comparar ao hebraico, ela é muito pobre, né? Vamos falar assim, de compreensão. Eu não vou fazer muito mais esticar, não, só para poder complementar a introdução do que o Rocha acabou de dizer e o real significado dessas palavras que foram ditas aqui, que são muito importantes para poder compreender o contexto do que está sendo dito. Essa é a minha participação até o momento aí, entendeu? Então só obrigado, Ben, pelas colocações. Eu acho importante, né? Eu sempre comento com os irmãos que às vezes nós vemos palavras na Bíblia que não são muito familiares, né, na nossa língua. Nossa, iniquidade, entendeu? O que é iniquidade, né? As pessoas não sabem o que é iniquidade. Ah, não, iniquidade é o pecado. Mas sim, iniquidade é o pecado, a iniquidade é o mal. Ok, pode ser, mas iniquidade, tem muita coisa que é iniquidade que você vai lá, isso não é mal, do seu ponto de vista, né? Iniquidade é... Falei hoje sobre o significado dessa palavra para uma pessoa, no dicionário também. Quando pois ela eu não acredito. Falei, exatamente. Pois é, iniquidade é você não cumprir a lei de Deus, está praticando a iniquidade, mas enfim. Então é importante essas coisas, é importante para você que está nos ouvindo e que vai ouvir em algum momento aí, pegar isso para a tua vida, né? Se ele é um texto bíblico, vai saber o que de fato aquela palavra significa. Por quê? Aí você pergunta para o pastor, e o pastor, se você perguntar para ele o que é iniquidade, ele vai dizer a iniquidade é o mal. Né? E aí você vai analisar, tem coisas que são iniquidade que se você analisar o que foi feito, por exemplo, a troca do sábado para o domingo faz parte de iniquidade. Mas você vai olhar e dizer, não, isso não é ruim. Ok? Faz parte de você viver como um iníquo, ok? Então, assim, não, isso não é ruim. Então, você tem que saber o que é iniquidade. Iniquidade não é só o mal. Aliás, nem tudo que é iniquidade você vai, do seu ponto de vista, achar que é mal. Iniquidade é viver como se não houvesse lei. Ponto. Então, por isso é importante essa participação do Ben, é importante você analisar as palavras que você não compreende, ok? Você precisa analisar tudo. Mas interessante a gente continuar falando aqui, irmãos, que Yeshua ia na sinagoga no sábado. Se olhar lá em Marcos 11, Marcos 11, 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo eles à sinagoga, ali ensinava, no sábado. Na sinagoga. As pessoas falam que ele só pregava no campo. Não, ele ia na sinagoga. Ele ia na sinagoga. Sinagoga era um local de reunião. Hoje chama igreja. As pessoas falam lá de Apocalipse, né? Ah, lá está escrito, são a sinagoga de Satanás e tal. Porque acho que só se aplica aquilo à sinagoga. Aquilo se aplica à igreja também. Tem muita igreja de Satanás aí. Ok? É que na época não tinha o termo igreja. O Robson falou muito bem, carral. Né? A congregação dos santos. Tá certo? Mas Jesus ia, né? Yeshua ia na sinagoga. Paulo ia em sinagoga. Os discípulos iam em sinagoga. E também ensinava nos campos. Ok? Onde o povo ajuntava, ele ensinava. Há um momento, claro, a multidão começa a chegar, não dá mais para ser dentro da sinagoga. Não cabe mais. Imagina na multiplicação dos pães, qual é a sinagoga que ia caber aquela quantidade de gente. Né? Eu acho que hoje ainda não existe, talvez hoje exista algum local que caiba aquele monte de gente. Né? A gente olha, os discípulos continuaram a guardar o Shabat. Ó. Mateus 28, 1. Mateus 28, 1, após a crucificação. No final do Shabat, Havdalah, encerramento do Shabat. Quando já despontava o primeiro dia, Maria Madalena e outra foram ver o sepulcro. O que quer dizer isso? Que eles guardaram o Shabat e no dia, logo ao final do Shabat. As pessoas pensam que é no dia seguinte. É no final do Shabat, dia seguinte, mas é assim, quando pôs-se o sol se pôs, elas foram lá. Ok? Então, no final do Shabat, elas foram ao sepulcro.
né? Ressalvado aqui, Robson, aquela questão do dia, porque também Peça é Shabat, ok? Então, Sim, claro. perfeitamente, estamos entendendo aqui que depois tem o outro Não, Shabat não, lá. mas aí elas foram depois do outro Shabat. Aí, no final do Shabat. aí já foi no Shabat semanal, porque já tinha passado os 3 períodos. É verdade, é verdade. Então, assim, elas foram no final do Shabat, ok? Muito bem. Depois, Atos 13, capítulo 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Sábado. Os discípulos continuaram guardando o sábado. Depois, Atos 13, 42. E saindo os judeus da sinagoga, eu faço questão que os irmãos abram. Atos 13, 42 e 44, nós vamos ler. Eu vou dar um tempo para os irmãos abrirem, para os irmãos verem quem é que estava na sinagoga. Atos 13, 42. Ok? Diz assim: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Os gentios que estavam se convertendo ao Eterno estavam na sinagoga. No Shabat. Fala, Bento. Por que eles fizeram isso? Porque já naquela época existia um certo regramento de porções. Sim. E Shabat seguinte seria outra porção, mas eles acharam aquela porção tão poderosa, tão forte que eles ouviram, eles queriam ouvir novamente. Mas por quê? É que, na verdade, mas por quê? Eles estavam pegando a porção. Veja, gente, quando você põe Yeshua na porção, quando você entende que a Torá está nele, ele é a Torá, tudo foi feito por ele e para ele, então a porção ela toma uma amplitude muito grande. Tá entendendo? Descortina. É esse o ponto. Então, as mesmas palavras, talvez na porção da outra semana, eles não iam falar a mesma porção, mas na porção da outra semana, eles iam apresentar Yeshua. Pode falar, Robson. Não, eu só queria fazer um comentário, porque assim, a grande desculpa da igreja cristã, que na minha opinião é por preguiça, perdão, é preguiça de estudar. Na maioria dos casos, tem casos que não, sei lá. Mas enfim, o que acontece? Aqui, eles falam assim, não, Yeshua ressuscitou no domingo, então trocou o dia para o domingo. Isso aqui foram anos depois que Yeshua tinha ressuscitado. E Paulo está pregando numa sinagoga, porque era sábado. Tinha gentios. Sim. Por que então o homem não falou para ele, olha, Paulo, volta amanhã, que é domingo, e traz essas palavras? Não. Volta no outro sábado. Então, veja só, é uma coisa que está claro que o negócio deles era o sábado. Mas eu queria colocar aqui só um versículo aí para os irmãos estar discutindo, porque eu vou fazer... Esses versículos são muito valiosos, com certeza, inclusive eu tenho eles, que o senhor citou aí, eu tenho quase todos, se não todos, no livro, mas os pastores não pregam isso daí. Quando pregam, eles passam por cima, né? Mas eu vou revelar aqui um versículo que os pastores usam muito para quando as pessoas questionam o sábado. Um deles, tem outros, mas olha esse versículo aqui. Ele está lá em... Peraí. Depois você já volta para o seu raciocínio, depois se quiser acrescentar alguma coisa. Mas está lá em 1 Coríntios 16. Ali no versículo 1 até o 4, ele fala assim, até o 3. Quanto, Paulo falando para o povo de Corinto, né, para a Carral, para a sinagoga de Corinto. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia, né?
no primeiro dia da semana, cada um de vós, de parte em casa, eles aceleram essa parte, de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Olha só esses dois, além do terceiro. Eles usam esse versículo para, no primeiro dia da semana, é o domingo. Primeiro dia da semana. Só que quando eles falam primeiro dia da semana, eles pulam uma coisa que eles engolem aqui. Porque, olha, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, na sua casa, conforme a sua Na prosperidade. minha versão não fala isso, Robson. E o Na minha motivo versão fala de o ser... que puder. E o motivo também de não se fazer esses tipos de circunstâncias no Shabat. Exatamente. Sim, está perfeito. Todavia, irmãos, este versículo que eu ia falar para o irmão falou assim, se alguém puder me dar o versículo que eles usam para justificar a questão do domingo, esse é um deles. Olha, é no primeiro dia da semana. O que eles não entendem é que Paulo está justamente falando isso, não faça no sábado. Até porque tinha gentil. Isso, não faça no sábado. Eu vou estar indo no sábado, mas não faça no sábado, não faça quando eu for. No primeiro dia da semana, você vai separando, segundo a sua prosperidade. E no dia que eu for, você só vai entregar. Não vai recolher nada. Está entendendo essa ação? Então, só que a leitura que eles fazem, é o óculos, né? É o óculos romano que não permite que as pessoas vejam que aqui Paulo está justamente falando para não fazer trabalho no sábado. Faça no primeiro dia da semana. Amém. Okay? Ou em qualquer outro. Mas esse versículo, Robson, é utilizado por pessoas que querem justificar que ele se reuniu no primeiro dia da semana. O que eu fiquei mais assustado dos versículos que eles usam, que eu achei ridículo isso, falei, tem que ter muita cara de pau para poder usar esse argumento. É lá de Apocalipse, quando fala que João, ele diz assim, que ele estava, ele foi arrebatado no primeiro dia da semana, e tal. Não, ele foi arrebatado no dia do Senhor. No dia do Senhor. Aí ele fala, tá aí, é o domingo. Mas peraí, ele falou o dia do Senhor. O dia... E aí, tem um negócio interessante também. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, os crentes vão dizer que é o domingo, alguns, e também o judeu crente vai dizer que é no Shabat, porque o Shabat é o dia do Senhor, é o santo dia do Senhor, fazer uma correção, é o santo dia do Senhor. Só que aí, quando eu estava escrevendo o livro, eu fiz uma pesquisa. E nessa pesquisa eu vi uma coisa que ninguém falou até agora. Eu acredito nisso. Para mim, eu fiquei com essa resposta. Porque quando eu fiz a pesquisa, eu coloquei na Bíblia eletrônica todas as vezes que é citado o dia do Senhor. E sabe o que eu descobri? Tem mais de 40 ou 50 versículos falando, como fala o dia do Senhor, e é tudo dia de julgamento. Todo o dia do Senhor. Sempre julgamento. Todos os versículos estão falando de um dia terrível. E quando fala do sábado como santo, fala o santo dia do Senhor. Então, o santo dia do Senhor, na Bíblia, é o Shabat. Mas toda vez, até agora, se alguém me encontrar diferente, me mostre. Mas até agora, toda vez que a Bíblia fala dia do Senhor, é o dia da vingança de Deus. E aí eu entendi uma coisa, posso estar errado, mas eu entendi uma coisa. João não estava falando, que eu estava na ilha de Patmos e era sábado e eu fui arrebatado. Que importa o dia que ele foi arrebatado? Era domingo e eu fui arrebatado. Eu entendi uma coisa. Eu estava na ilha de Patmos e fui arrebatado no dia do Senhor. Eu vi o dia do Senhor, da vingança de Deus, e começou assim, foi assim, assim e assim. Essa é uma parte que eu entendi. Mas é assim, infelizmente, eu tive a oportunidade
de levar essa palavra para uma família de amigos. E por mais de uma vez nós fizemos reuniões na casa desses amigos. E eles ficaram extasiados de ver, quando a gente abriu, abre a sua Bíblia aqui, ó, lê aí. E eles ficavam assim, não é possível que isso está aqui. Não é possível. E ficaram assim. Só que o que eles fizeram? Foram falar com o pastor, tirar satisfação com o pastor. Como que o pastor não viu isso? Aí, o pastor dobrou em 4, pôs no bolso e acabou. Mas por quê? Tudo porque a pessoa não estuda um pouquinho. Então eu acho que para a gente tirar o óculos, né? O pastor falou do óculos, né? Eu acho que para a gente tirar o óculos é necessário que primeiro a gente tenha um coração realmente sincero com Deus. Ó, eu quero a Deus, mas não é para eu ficar famoso, não é para ter oportunidade de pregar, de cantar, não é para ter oportunidade de aparecer. Não, eu quero a Deus, nem que tudo isso seja tirado de mim. Eu acho que é isso que a pessoa tem que ter, um coração aberto, porque senão ela vai ficar lendo isso aqui, ó, e não vai fazer sentido nenhum. Robson, você quer ver uma citação do dia do Senhor no Novo Testamento? Atos 2. Atos? Atos 2. Vamos lá. Atos 2, 20. Confirma isso que o irmão acabou de falar. 2. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Portanto, é disso que se está falando. Ok? É disso que se está falando quando João fala e vi no dia do Senhor. Rocha, o versículo anterior, 19, está falando de sinais. Sim, são sinais. Está falando, é um momento específico que vai acontecer. Agora, o dia de descanso é o Shabat. Tanto é que nesse versículo que nós lemos agora há pouco, nós falamos justamente lá que em 1 Coríntios 16, a coleta era feita no primeiro dia para não fazer no Shabat. Tanto é que os discípulos continuaram guardando no Shabat. Continuaram guardando o Shabat, nós estamos mostrando aqui. Falamos até Atos 42, Atos 13, 42. Posso continuar, Robson? Pode. Pode. Então, Atos também 13, 43 fala, e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. No sábado. Anos depois da morte de Yeshua. No sábado. Paulo já estava pregando. Veja que Paulo, depois da conversão dele, ficou alguns anos se preparando para pregar. Não é assim, instantaneamente. Ele ficou alguns anos ali, ele certo? Eu não lembro agora quanto tempo ficou, mas... Foi estudar Peshita. Foi, não sei, mas Paulo teve... Ele não foi assim imediatamente, não. 14 anos. 14, então eu ia citar isso, mas eu não tinha certeza do tempo. Paulo ficou 14 anos se preparando, até que ele se apresentou. 2 ciclos de anos. 7 anos. 2 ciclos de 7 anos. Eu tinha muito que falar sobre isso também, que são os tempos determinados, né? Shemitah e Jubileu, para ver como é que o Eterno marca o tempo. Jacó passou por isso para se casar. Pois é. Na ida lá para... Né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. E também, irmãos, eu queria citar aqui, ó, Atos 18, e todos os sábados, Atos 18, 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, veja, no sábado. Muita coisa aconteceu no sábado. O que é que mudou quando aconteceu a mudança? Bom, aí nós podemos falar um monte de coisa, né? O principal... Disputa, hein, Rocha? Disputava. 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 Gente, Bíblia. Ok? O profeta tal falou isso, mas o profeta tal falou aquilo, mas está se cumprindo assim, o sábio tal falou assim. É assim que eles encontravam Yeshua. Ok? Mostrando na palavra que ele era o Mashiach. Tá? E aí eles disputavam e eles convenciam, está escrito aqui. Tá?
Tinha muitos discípulos de Yeshua naquele tempo lá, dentro das sinagogas. Foi o que aconteceu depois, com a divisão, o muro da separação, que foi reconstruído não por judeus, e o que se fizeram em nome de Yeshua contra os judeus, que fez com que hoje eles estão em estado de negação. Ele não pode ser o Messias. Porque muita perseguição, eu vi um rabino falar assim, como que o Eterno vai deixar ele ser o Messias, com tanta atrocidade que aconteceu no nome dele, contra o povo judeu. Não é à toa que a palavra fala que eles vão chorar quando eles reconhecer que é ele. Vão chorar, reconhecendo que ele é o Mashiach. Porque eles são fiéis à palavra de Deus. Fala. Eu penso que será um choro de alegria. Sim, não, com certeza, né? Mas veja bem, a mudança aconteceu por uma atuação ruim, mas do lado gentil. Começa lá com Constantino, né, em 7 de março de 321. Né, o Edito de Constantino, que no venerável dia do sol, os magistrados e os que residem na cidade descansem e que todas as oficinas estejam fechadas. Dia do sol, domingo. Ok? Então, veja, e tem mais coisa. Porém, nos campos, ali tinha uma abertura, né? Os que se ocupam da agricultura poderão livremente continuar seus afazeres, pois pode ocorrer que outro dia não seja tão conveniente. Ou seja, esse não precisa guardar nada. É interessante isso, pastor. É interessante. Deixa eu fazer só uma observação. É interessante isso, porque assim, olha como é contraditório. A Bíblia hebraica, ela deixa bem claro, né? Os tradutores cristãos não pegaram, não quiseram pegar, quando fala que Deus ele mandou guardar o Shabat para que no 6º dia a sua obra viesse a produzir os seus frutos, né? Então, o Shabat, você fala, Benjamin, o Shabat, ele, e em várias passagens da Bíblia, deixa claro que guardar Shabat, guardar Shemitah, é questão de confiança em Deus. Você não vai plantar um ano inteiro, caramba, o que eu vou comer? Você vai comer da confiança que você tem em Deus, e Deus vai te provar que Ele é. Agora, olha como que eles fizeram o domingo. Não, vocês vão trabalhar no sábado, vão guardar o domingo. Mas, dependendo do tempo da colheita, né? Não vamos ficar muito nessa fé, não. Vai lá e trabalha, porque vai que falta comida para nós. Vai ver que ele já sabia, a palavra diz que vai faltar, né? Vai que os crentes têm razão. O Ben quer falar? Não, pode falar, Rocha. Eu terminei, então eu estou fazendo. Legal, então eu vou aproveitar aqui, já que o Robson falou de Shemitah, né? Até porque tem gente que não vai entender o que é Shemitah. Rocha, rapidinho. Que dia 7 de maio de 313, não é? 7 de março de 321. 321. Só isso. Daqui a pouco eu te falo. 7 de março de 321. Ok? Foi esse Edito de Constantino aí. Isso é uma das defesas aí sobre a mudança, tá? Mas aí eu queria fazer aqui um esclarecimento sobre isso que o Robson falou, sobre Shemitah. Olha a importância do Shabat, né? O Eterno manda que a cada 6 anos você vai plantar. No 7º, você vai dar um descanso para a terra. O 7º, isso está lá em Levítico 25:1. Shemitah quer dizer remissão, libertação. Então você vai plantar 7 anos,
6 anos. E no 7º, você vai dar 1 ano de descanso para a terra. Um ano sabático. A terra vai descansar. E o seu sábado não importa? Deus mandou que você não plantasse, você vivesse da fé naquele 7º ano. E mais. Aí você conta 7 vezes 7 anos. 7 semanas de 7 anos. Vai dar 49 anos. No ano 50 é jubileu. Tinha que quem vendeu a terra para o outro receber a terra de volta. Quem estava escravo ser liberto. Aí vem Yeshua e traz aquele texto lá de Isaías 40, acho que é Isaías 42. Não vou lembrar agora. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ungiu, para pregar a liberdade aos cativos, né? E fala de um monte de outras coisas e fala assim, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então veja que tudo é profético. Tem um porquê desses dias. É ensino, você está sendo condicionado para algo que talvez você não compreenda agora. Mas você vai fazer parte do reino eterno. E o Shabat aqui, que foi feito sim por causa do homem, não o homem por causa do Shabat. Mas isso não quer dizer que você vai transgredir aquilo que Deus mandou. Quando você vê um texto desse, há pessoas que quando falam contra o Shabat, diz que o Shabat foi feito, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Isso é um dos textos que combate a guarda do sábado. E é verdade. O sábado foi feito para o homem descansar. E confiar. Não o homem foi feito para o sábado. Está tudo certo, mas por quê? Porque havia já uma proibição de fazer o bem no sábado. E o sábado é justamente para isso. Você pode fazer todos os dias, mas o sábado você tem que fazer o bem. Você tem que ajudar o enfermo, o que você não vai fazer é trabalhar nas suas coisas, é um dia dedicado ao eterno. Dedicado ao eterno, você pode fazer o bem no sábado. E ele diz, não, você não pode curar no sábado. Peraí. Aí Yeshua fala, se vocês circuncidam um homem no sábado, porque a lei não pode ser quebrada, eu estou curando o homem inteiro. Então é lícito fazer o bem no sábado. Era isso, mas ele guardava o sábado. Os discípulos guardavam o sábado, eles iam para as sinagogas no sábado, assentavam-se na sinagoga. Então veja, foi tudo isso que nós vimos. E quem mudou? Quem mudou foi o imperador pagão. Aí a Igreja Católica mudou. Pesquisa aí, tá? Na internet tem um vídeo do padre falando para nós mesmo. Eu quero eu quero citar uma obra, tá? Catecismo Romano, do Papa Pio V, feito lá no ano de 1566. Eu estou com uma página aqui, eu até imprimi a página 417. Página 417 da obra Catecismo Romano. Ela diz o seguinte, um texto que eu vou ler para os irmãos aqui, tá? Aqui, ó. Tá? Diz assim, por esse motivo, resolveram, aqui está dizendo que os apóstolos resolveram que era o domingo. Eu vou explicar aqui o motivo. Os apóstolos consagraram ao culto divino o primeiro dos 7 dias da semana, ao qual chamaram Dia do Senhor. Isso aqui é uma conclusão, conjectura. Dia do Senhor é aquele dia que o Robson falou agora, que está lá em Atos 2. Ok? Aí ele usa aqui, ó, no Apocalipse, fala diz assim, o apóstolo determina, Paulo, que se façam coletas no primeiro dia, depois do sábado. Aquilo que a gente acabou de falar aqui, que está na obra de 1566. Portanto, essa conclusão é antiga. É antiga. 1566. Catecismo Romano, veja lá. Ok? Então, isso nos dá a entender, é um entendimento, que já então se santificava o dia de domingo. Aí eu quero fazer aqui, eu já estou concluindo a minha fala, viu? Bem, só um minutinho.
A guarda do domingo é uma conclusão mal feita de homens. A guarda do sábado é um mandamento dado pelo Eterno. Você não vê Yeshua falando guardarás o domingo a partir de agora. E olha, Yeshua não fala isso. E eu acredito que nenhum dos apóstolos falaram. Mas se algum deles falasse isso, eu desconsideraria também. Ok? Yeshua não fala. Yeshua fala que você tem que guardar os mandamentos de Deus. Em Apocalipse, fala que é os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que são os santos. Yeshua fala que se você vive na prática da iniquidade, você não vai entrar no reino de Deus. E anular o sábado é prática de iniquidade. Ok? Porque é viver desconsiderando a lei de Deus. Certo? Então é uma conclusão. Um Papa Pio V, pesquisem a obra aí, se chama Catecismo Romano, eu tenho em PDF, tá? Manda para mim depois. Catecismo Romano, não entendi. Manda para mim depois, por favor. Assim que terminar eu vou mandar para você, e quem mais quiser. Catecismo Romano, página 417, ele diz, concluímos, gente, eu vou trocar um mandamento que Deus fala que é perpétuo por uma conclusão humana. Aí eu encerro a minha fala, a minha contribuição, pode ser que até fale mais alguma outra coisa aqui, dizendo, eu acho que é jogar muito alto, né? É a conclusão humana versus mandamento de Deus. Aí eu concluo que o mandamento passou quando Jesus não disse isso, tá? Então, pense bem, porque o que está em jogo aqui é a sua vida eterna. Que o Eterno te abençoe. Obrigado aí pelo tempo que os irmãos ficaram ouvindo eu falar aí. Vai lá, Ben. Então, de uma forma prática, acho. Bom, isso não foi... é algo que a gente está... Eu estou entendendo qual está sendo o contexto da discussão aqui, da exposição, melhor dizendo. É o seguinte, Shabat é uma das festas... Uma não. É a primeira das festas fixas do Eterno. Quem estipulou foi ele. Ele também deu todas as diretrizes de como se deve fazer para guardar o Shabat. O Rabino Shaul, o Rabino Paulo, o apóstolo Paulo, ele é judeu e ele sabia muito bem disso. Por isso surgiu até essa discussão de coletas de... a preocupação estava tão entranhada na vida dele, da guarda do Shabat, e ele, de uma forma muito humilde, acredito, entendendo a cultura das pessoas que estavam ali para aprender, ele não censurou aquele que talvez fazia coisas que eram proibidas, são proibidas de fazer no Shabat. Ele simplesmente, de uma forma muito educada, ele deu uma direção, um norte. Falou, ó, prepara no domingo, não existia domingo, né? Sempre foi o primeiro dia da semana. Prepara, logo após encerrar o Shabat, prepara o que vocês têm que preparar para mim. Ou para a obra, enfim, não importa. Porém, está também descrito o manual do Shabat, como também tem o manual de todas as outras festas fixas do Eterno. Hoje, aqui, essa explanação, essa exposição é simples. O Shabat é a primeira de todas as outras festas fixas. Precisa ser respeitado e seguido. Se não for respeitado e seguido o Shabat, meu amigo,
Não adianta você querer fazer as outras ou qualquer outra. Primeiro é o Shabat. Ah, não sei fazer, ponto, igual o Paulo explicou. Tá bom, se não sabe fazer, eu vou explicar como é que você faz. Porém, todo Shabat você tem a oportunidade de aprender. Não existe fé. É algo que você tem que viver. Mas se você quiser continuar vivendo da forma que você está vivendo, saiba que você já está tendo aqui, nesse momento, a oportunidade que o Eterno está te dando de você fazer o que é certo. Não sei fazer o que é certo, não aprendi a fazer o que é certo. Pronto, tá tudo certo, é isso mesmo. Agora você vai começar a aprender o que é o correto. Não é isso, Rocha? Não é isso, irmão Robson? Não é isso, irmão Marzali? Esse é o alvo. Shabat dele. Eu poderia comentar muito aqui sobre Shabat, só que o tempo é curto e o conteúdo é gigante. Mas, pensa assim. Primeiro dia da semana é o domingo. Segundo dia da semana, segunda-feira. O Brasil tem essa vantagem. Terça, quarta, quinta, sexta. Quando encerrou a sexta-feira, começou o Shabat. Você pode fazer o que você quiser nos outros dias. Mas o dia que o Eterno Declarou, determinou como fixo, o tempo, relógio, ponteiro, tempo, é o Shabat. E acabou. Tenha isso com você. Tempo determinado, né, pelo Eterno. Amém. Ele determinou. Acho que é importante, irmãos, né, é sermos como os crentes de Bereia. Não acredita cegamente nas coisas que te falam sem ser um crítico. Fé não é isso. A fé não deve ser cega. Imagina se aparece uma pessoa agora aí e começa a levar adeptos e dizer que ele é o Messias. Tem muitos que têm surgido aí. Mas você tem que crer. É um dogma. É fé. Fé não é isso. Fé não é acreditar. Fé é fidelidade à palavra de Deus. Você sendo fiel à palavra de Deus, alguém te fala, você tem a obrigação de fazer como os crentes de Bereia. Vá nas escrituras, vê se é do jeito que falou mesmo. Ah, tem muita coisa que a gente pode falar de tradução, de erro de tradução e tudo mais, é verdade. Mas eu cheguei até aqui com a Bíblia João Ferreira de Almeida, irmãos. Entendeu? Ah, irmã, tem uma peixita aqui, muito bom. Você foi conduzido. Foi conduzido pelo Eterno. Se você quer realmente procurar Deus, é amor. Buscar e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Não entregue a sua fé a homens. Tá? Eu cheguei até aqui com uma Bíblia João Ferreira de Almeida. Hoje, eu tenho a peixita, que eu ganhei muito gentilmente do irmão Robson, né? Hoje eu tenho uma Torá, hoje eu tenho uma Bíblia de estudo. Peixita é peixe? É um peixe pequeno. Não, é uma Bíblia muito boa, com uma linguagem traduzida do aramaico, né? Então eu tenho uma peixita, eu tenho uma Arame? Thompson, eu tenho uma Thompson, eu tenho uma Torá, hoje eu tenho algumas obras e a gente estuda, tudo bem. Mas eu comecei com uma João Ferreira de Almeida revista e corrigida, ok? Ah, tem inserções? Tem, mas veja, não tem nada lá que vai te conduzir para o caminho errado, não. Se no teu coração houver sinceridade e você quiser descobrir, você vai descobrir. Aí você vai pesquisando, aí você vai descobrir as inserções, aí você vai descobrir um monte de coisa, e você vai se moldando, se lapidando, até que você... Paulo fala, né, quando era menino, né, eu vivia como menino, andava como menino, agia como menino, mas ele foi se lapidando até chegar à estatura de varão perfeito, que nenhum de nós aqui ainda está. Nós estamos nos lapidando para isso, estamos lutando, buscando, tentando nos transformar em servos do Senhor, né? E para isso a gente estuda, busca ver na palavra de Deus o que é correto. Então é isso só que eu recomendo. Leia. Não entregue a tua fé cegamente a homem algum. Leia. Ah, mas eu não sei ler, porque você tem alguém que sabe ler, você tem um filho, você tem um amigo, um parente, alguém possa ler para você, né?
Não confie cegamente em homem algum. Homem algum, ok? Quem morreu por você foi Yeshua. Quem morreu por você foi Jesus. Ok? Ele derramou seu sangue naquela cruz e ele disse que você deve cumprir os mandamentos de Deus. Então, Principalmente ressuscitou. e isso, ressuscitou e vai nos ressuscitar no último dia também. Então, ele disse que você deve cumprir os mandamentos de Deus. Ok? Então, se alguém disser para você que Paulo, ou qualquer dos discípulos, falou alguma coisa, é um entendimento da pessoa, porque Paulo não falou isso contra a lei de Deus, certo? A pessoa entende dessa forma. Se alguém disser para você isso, fala, mas Paulo mesmo disse que quem morreu por mim foi Jesus. Quando alguém falou assim, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? E Paulo fala assim, olha, e acaso eu morri por vocês? O Apolo? Quem sou eu e quem é Apolo? Quem morreu por vocês foi Jesus. Então você tem que seguir Jesus. Se em algum ensino que alguém diz que é de Paulo está te ensinando diferente do que Jesus ensinou, sai dessa. O Eterno abençoe. Pode falar, Robson, desculpa aí. O irmão vai falar? Acho que o irmão quer falar, o irmão bem? Não? Então, eu já devo esquecer alguma coisa, mas o pastor fala uma coisa interessante, né? Eu já tinha trazido aquele versículo que o Papa também trouxe. Então veja como que é simples a situação. Ele, por esse versículo, falou, é por causa desse versículo, então mudou para o domingo. Hoje está mais do que provado que foi um equívoco, né? Aquele versículo quer dizer que no domingo ninguém ia para a sinagoga e não levava nada. É isso, a sinagoga estava fechada domingo. E, então, guarda em casa e no sábado você não vem profanar o Shabat aqui. Só por essa citação, as pessoas já deviam falar, pera um pouquinho, acabou. Se era essa a justificativa, acabou. Então nós estamos errados. Fazer techuvá. Essa é a questão. Eu quero ler agora para a gente terminar, e eu vou ler, lógico, quem quiser comentar alguma coisa. Eu vou ler. Outra coisa que eu queria falar. Eu encontrei o caminho pela misericórdia de Deus, não foi com peshita, não foi com Bíblia hebraica, foi com uma Bíblia comum, lendo em casa sozinho. Quando eu me decepcionei com a igreja, que eu vi a politicagem dentro da igreja, eu fiz um propósito com Deus de vou ler a Bíblia, foi essa a minha intenção. Eu vou ler a Bíblia, vou ver o que está escrito na Bíblia e parar de dar ouvido o que esses homens pregam. E eu comecei a ler uma Bíblia cristã, João Ferreira de Almeida. E foi nela que eu falei, ei, é sábado, não domingo, as festas bíblicas. Então, é só a pessoa querer buscar. Eu quero fazer umas citações e aí depois fica à vontade dos irmãos para a gente terminar. Mas eu já disse, eu entendo o seguinte, eu entendo que o mundo tem dois senhores. E o servo é aquele que obedece. Então veja só, quem guarda Shabat não é só guardar Shabat também, tá? Tem que abraçar a aliança, tá? Mas quando a pessoa guarda Shabat e abraça a aliança de Deus, ela é serva de Deus, ela obedece a Deus. Quando a pessoa guarda domingo, por exemplo, ela não abraça a aliança de Deus, na minha opinião, ela é serva da religião e mais propriamente dito, do catolicismo. Esse é um pensamento que eu já tenho há muito tempo. Posso estar errado, os irmãos podem me corrigir. Mas eu queria ler algumas citações de autoridades católicas falando sobre esse nosso tema aqui de hoje. Porque os cristãos falam, não, mudou do sábado para o domingo. Só que aqui nessas citações a gente vai ver que não. Vamos ver quem é o dono do domingo e quem é servo do domingo. Mas antes de falar, vamos ouvir o nosso irmão Ben. Pode falar, Ben. Você chamou? Você levantou a mão? Sim, Robson, não, só para... É tanta coisa que você não falou, a gente vai deixando, a gente esquece o que aconteceu contigo. Gente, não é só guardar o Shabat. O Shabat é quase que a porta de entrada, é o cisco da entrada, mas sem ele não vai fazer sentido o restante. É importante entender isso. Não é somente o Shabat. Tem um propósito de quererem
não fazer você guardar o Shabat. É isso que tem que entrar na sua mente. É uma coisa que está muito além do que, às vezes, você pode compreender no momento. Você vai compreender. Nós vamos compreender. Mas e dentro do Shabat, tem inúmeras bênçãos que a gente vive, que é somente uma fração do restante. Tem muitas outras coisas. O Shabat é uma fração. Pastor? Só para concluir, né, assim, por que a gente está falando muito de Shabat hoje? As pessoas podem pensar que O tema é esse. tem uma idolatria no Shabat. Nós estamos falando muito do Shabat, por quê? Porque o contexto da live agora são as festas bíblicas e o Shabat é a primeira. E hoje nós pegamos para falar somente do Shabat, né? Na próxima quinta, falaremos somente sobre Peça, né? Quer dizer, somente não, mas a ênfase vai ser Peça, certo? Na outra, a ênfase vai ser Matzot, Penzaz. Então, por isso que se fala muito em Shabat hoje. Então, quem está ouvindo a gente, tá vendo os irmãos enfatizar aí, não é só guardar o Shabat, né? Não é só guardar Peça também, né? É que hoje o assunto é só sobre Shabat, ok? Para mostrar para a igreja que ela deve guardar o Shabat, tá? Para mostrar para a igreja que para ela ser fiel ao Senhor, ela tem que fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Então, é isso que a gente está fazendo hoje, por isso falando do Shabat. Mas não é só o Shabat, obviamente, tá? É que o assunto hoje é Shabat. Por isso que a ênfase está sendo Shabat. Obrigado. Então, e uma coisa, não falou que ele acha que é um pouco, eu tenho uma concepção de que não é por acaso que o quarto mandamento é o Dalet. O Dalet representa uma porta e o sábado é o quarto mandamento. A porta é estreita, poucos passarão por ela. Para você ter acesso ao reino de Deus, você tem que entrar pela porta. Você não entrou pela porta, meu amigo. Você não vai... E Yeshua já falou, aquele que entra por outro lugar, que não a porta, é ladrão e salteador. Então, veja só, eu acho que qualquer pessoa que vai pregar o reino de Deus, ela tem que entrar pela porta. Se ela não entra pela porta, ela não. E não sou eu que estou falando, é Yeshua. Agora, eu quero ler rapidinho aqui algumas citações. Essa citação primeira é de 1888. Então, olha só. Veja o que esse homem disse. Enright, sei lá, o nome de estranho aqui. Ele diz o seguinte, autoridade católica. Todas as igrejas que guardam o domingo se dobram à Santa Igreja Católica. Essa é uma frase que ele deu aqui numa palestra em Hartford, no Kansas, em 18 de fevereiro de 1888, onde ele diz, todas as igrejas que guardam o domingo, elas estão o quê? Elas se dobram à Santa Igreja Católica. Realmente, o Deus dela não é o Deus da Torá. O Deus da Torá é para mandar guardar sábado, ela guarda domingo, é uma outra autoridade que ela guarda. Tem mais um outro aqui que ele é meio, eu acho ele meio sarcástico até. Stephen King. Ele escreveu isso em um catecismo doutrinário. Ele diz assim, ó, eu tenho repetidamente oferecido $1.000 para qualquer pessoa que provar para mim somente da Bíblia que sou obrigado a manter o domingo sagrado. Ele paga $1.000 para quem falar, olha, na Bíblia está dizendo que é o domingo que você deve guardar. E aí ele continua, não existe tal lei na Bíblia. É uma lei da Santa Igreja Católica somente. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A Igreja Católica diz, não. Por meu poder divino, eu aboli o dia de sábado. Ou seja, a Igreja Católica está dizendo que ela tem mais poder do que Deus. Não, por meu poder divino, eu aboli o dia de sábado e ordeno que você continue santo no primeiro dia da semana. E eis, todo o mundo civilizado se curva em uma obediência reverente ao comando da Santa Igreja Católica. Obrigado, pastor. Aí tem uma outra citação aqui, esse é do James Cardinal Gibbons. Da obra dele chama-se A Fé de Nossos Pais. Ele escreveu o seguinte, ele faz pergunta e resposta, né? Então ele faz uma retórica aqui, ó.
Tem alguma outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir festivais de preceito? Ele está falando, tem outra maneira de se provar que a igreja pode realmente instituir essas festas? E ele diz aqui, resposta, se ela não tivesse tal poder, ela não poderia ter feito aquilo em que todos os religiosos modernos concordam com ela. Ela não poderia ter substituído a observância ela não poderia ter substituído a observância do domingo, ou primeiro dia da semana, pela observância do sábado, no sétimo dia. Uma mudança para a qual não há autoridade bíblica. Outra citação, essa aqui é de John Locke. Mas você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e você não encontrará uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras impõem a observância religiosa do sábado, um dia que nunca santificamos. Mais uma declaração. Aí vem aqui aquela pergunta e resposta. Pergunta: como você prova que a igreja tem poder para comandar festas e dias santos? Resposta: pelo próprio ato de mudar o sábado para o domingo, que os protestantes permitem e, portanto, se contradizem com carinho, mantendo o domingo estritamente e quebrando a maioria das outras festas ordenadas pela mesma igreja. Esse é o James Cardinal Gibbons. Ele está falando aqui, né, que os protestantes guardam o domingo, que é uma festa católica, e despreza, né, sei lá, algumas festas, algumas poucas aí que as igrejas evangélicas não quebram. Tem mais duas aqui, eu acho três. Outra aqui, ó. Sábado é o sétimo dia de acordo com a Bíblia. E os 10 mandamentos? Ele está perguntando. Sábado é o sétimo dia de acordo com a Bíblia e os 10 mandamentos? Eu respondo sim. Domingo é o primeiro dia da semana e a igreja mudou para o sétimo dia? Sábado para o domingo? O primeiro dia? Eu respondo sim. Aí ele faz uma terceira pergunta. Cristo muda o dia? Respondo não. Ele está sendo meio irônico aqui, né? Ele está falando, é sábado ou domingo, né? De acordo com a Bíblia e os 10 mandamentos, o sábado é o dia santo? Sim. O domingo é o primeiro dia da semana e a igreja trocou pelo sábado? Sim. Cristo mudou o dia? Não. Simples assim. Então quer dizer, estou obedecendo a quem? A Cristo ou a Santa Igreja Católica? Aí ele termina, fielmente seu Carlos Gibbon aqui. Aí tem mais duas aqui, ó. A Igreja Católica, em virtude da sua missão divina, mudou o dia de sábado para o domingo. Ponto final. E o livro chama Virgem Catholic, 3 de outubro de 47, uma edição chamada Para Te Dizer a Verdade. E aqui está falando, ó, por exemplo, em nenhum lugar da Bíblia encontramos que Cristo ou os apóstolos ordenaram que o sábado fosse mudado do sábado para o domingo. Verdade, não tem nenhum lugar. Temos o mandamento de Deus dado a Moisés para santificar o dia de sábado, que é o sétimo dia de hoje. A maioria dos cristãos mantém o domingo, porque nos foi revelado pela Igreja Católica Romana fora da Bíblia. Peter German, Os Convertidos, Catecismo da Doutrinária Católica. Agora é o último. Sábado é o dia de sábado. Ele pergunta assim, qual é o dia de sábado? Resposta, sábado é o dia de sábado. Né? Para quem não sabe, quem não tem intelecto, então ele está explicando aqui, sábado é sábado. Aí ele pergunta aqui, ó. Irmão, oi. Deixa eu perguntar uma coisa só. A pergunta é assim mesmo? Qual é o dia de sábado ou qual é o dia de descanso? Não. É bem assim, ele é bem irônico. Ele está perguntando, qual é o dia de sábado? Resposta, sábado é o dia de sábado. Entendeu? Tipo, ô ignorante. Você não sabe ler? É isso que ele está fazendo. Ele está sendo irônico mesmo. E aí ele continua, pergunta, por que observamos o domingo em vez do sábado? Se sábado é sábado, por que? Resposta, observamos domingo em vez de sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade de sábado para domingo. Então essas são algumas citações, se alguém quiser me fala que eu mando,
São algumas citações que mostram, são autoridades católicas aqui, não é qualquer pessoa que escreveu, não. Isso aí está nos livros do Vaticano, isso daí são autoridades mundiais. Eu vi algumas dessas perguntas no vídeo da conferência desse cardeal aqui, cardeal. Eu vi o vídeo lá, ele falando essas mesmas palavras. Agora eu peguei ela aqui em português, já escritas, mas ele fala realmente essas coisas. E ele prova que a igreja que guarda domingo é obediente e submissa à Igreja Católica. Amém? Se alguém quiser fazer algum comentário, a gente entra na reta final agora. Eu acho que concluiu, né, Robson? A impressão que me dá é que o objetivo foi alcançado, né? Começando por esclarecer aí a instituição do Shabat, né, pelo Eterno, falando desde Gênesis 2, mostrando que os discípulos cumpriam o Shabat, eles guardavam o Shabat, e que a alteração do sábado foi algo posterior, né, bem posterior. Então, agora até citando aí autoridades católicas, nós citamos também aqui um catecismo romano, né, mandei aí pro irmão, né, quem mais quiser pode me pedir no privado que eu mando. Tá? Então, eu acho que concluiu, né? Eu acho que para essa primeira festa, esse primeiro tempo determinado pelo Eterno, acho que foi muito proveitosa aí essa live. Amém. Benjamin já está lá na Hanukkah dele lá fora. Está dirigindo. Eu estou dirigindo agora aqui, mas estou conectation. A verdade é o seguinte, Robson, e todo mundo que está ouvindo aí. A verdade é o seguinte, tá? O STU, vamos falar assim, Supremo Tribunal Universal, porque a palavra católica, para quem estudar um pouquinho, ela significa universal, né? Então, o Tribunal Superior Universal, que era a Igreja Católica da época, baixou um decreto lá, mudando a lei, certo? A lei não deveria ser... Eles deveriam proteger a Constituição do Eterno, entendeu? E não quiseram fazer isso, não fizeram isso. A real é essa. Eles, com uma canetada lá, mudaram a lei de Deus. Qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje aí, não é coincidência, não. Quando a pessoa ela tem poder, ela acha que ela pode mudar até a lei de Deus. E é isso que aconteceu. Então, abre os olhos para isso. Está muitos anos que está assim, por causa de uma canetada, mudar a lei de Deus. A lei de Deus ela não pode ser mudada nunca, por ninguém. Mas, como eles achavam que tinham esse poder, fizeram, e quem não obedecesse, ou era preso, ou era exterminado também. Qualquer relação com o que tem acontecido hoje aí na nossa realidade também não é coincidência, não. O poder faz isso com as pessoas. Muito poder concentrado em uma pessoa, acontece isso. É isso que eu tenho para dizer, tentando trazer para um contexto mais atual aí que a gente tem vivido. Cada um segue a lei que quer. E cada um segue a lei que quer. Né? Cada um escolhe o Deus que vai seguir. Parafraseando Josué, né? Escolhi hoje a quem sirvais. Eu, porém, minha casa, serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Baruch Hashem, Rocha. É isso mesmo. Amém. Então é isso aí, pessoal. Então, graças a Deus, terminamos mais essa live aqui. E o Eterno permitindo, quinta-feira que vem, a gente vai entrar em Peça, né? Então, vamos tentar aqui, eu já vou pedir para os irmãos, a gente tentar aqui trazer um comparativo para a gente mostrar. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu celebro Páscoa. Não, a gente vai trazer informações, o que é a Páscoa verdadeira e o que é uma Páscoa que afronta a verdadeira. Porque é diferente, né? Tem coisas que é afronta, porque na Páscoa não é só você celebrar, você celebra a Páscoa se privando de certas coisas. Mas isso aí fica para a semana que vem, se o Eterno assim nos permitir.
Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a Aí, todos. fala, Ziva. A Ziva vai falar rapidinho aqui. Pode falar. Hag Hanukkah Sameach. Hague no Cassamê. A Ziva quer falar aqui, Rocha, rapidinho. Pode falar. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Eu quero convidar todos os irmãos que estão nessa live. Eu não sei, tem alguns que eu não conheço, né? Fora a Madali, que eu conheço, o Roche, que eu conheço. Gabriel, acho que O Gabriel e um outro que eu não conheço. Quero convidar para a festa de Hanukkah nesse Shabat. Lá na congregação do Roche. Esse é o meu convite. Não vejo a hora, com muita alegria, de estarmos juntos. Shalom. Amém. Será muito bom. Estão convidados. Amém. Deus abençoe a todos e até mais. Amém. Deus abençoe.